galerinha do sexto ano, tudo bem? Prontos aí para viajar na história? Vamos viajar pelo tema da semana 6 do PET 3, que vem trazer o estudo das invasões bárbaras e o fim do Império Romano. Quando nós pensamos no fim do Império Romano, logo nós temos que pensar que o seu fim também estava ligado ao seu auge. O auge do Império Romano eram as batalhas épicas, as grandes conquistas de território. Porém, próximo aí à sua queda, próximo ao século V a.C., as legiões de soldados, que custavam muito aos cofres romanos, parou as suas conquistas, o que gerou uma crise de arrecadação, vai gerar também uma crise de gente para produzir, porque os escravos de guerra, eles eram os produtores de alimento. Junto a tudo isso, vai ter uma briga entre sucessores, do Império, e aí, no meio de toda essa confusão, os bárbaros, que sempre cercam o Império Romano e tentam invadi-lo, vão conseguir isso no século V, no ano 476 d.C. A igreja, vai se posicionar fazendo aliança com esses reis bárbaros. A partir da aliança entre o Papa e Carlos Magno, nós temos a formação do Sacro Império Romano Germânico. E nós temos o início aí da Idade Média e do feudalismo. Vamos à correção das atividades? Número 1. Cite 2 fatores que contribuíram para o fim do Império Romano. Aí nós podemos falar da diminuição das posses e riquezas causadas aí pela ausência de vitórias e conquista das legiões de soldados romanos. Também podemos falar da crise alimentar, que foi provocada pela falta de escravos para trabalhar aí nos campos de cultivo. E podemos colocar um outro, que é a invasão dos povos bárbaros, que vão invadir aí e destruir o Império Romano. Questão 2. Leia o verbete abaixo. Bárbaro. Bárbaro, adjetivo, origem bárbaros. Letra A, um bárbaro estrangeiro, inculto, selvagem. Adjetivo e substantivo masculino. 1. Que ou quem é estrangeiro ou não falava grego ou latim, em relação aos gregos e romanos da antiguidade. 2. Que ou quem é rude ou grosseiro, que ou quem não é considerado civilizado. 3. Que ou quem tem comportamento violento, selvagem. A partir daí nós temos a questão. Com base nos significados da palavra bárbaro, responda. Letra A. Existe alguma relação entre ser estrangeiro e não ser civilizado? Sim, os povos estrangeiros, eles eram chamados pelos romanos de bárbaros, o que na época era sinônimo de selvagem e incivilizado. Letra B. Por que os romanos chamavam os outros povos de bárbaros? Porque os consideravam incultos, selvagens e sem civilidade. Desculpa aí porque faltou o N, em incultos. Letra C. Hoje em dia, qual das definições mais se adequa ao conceito de bárbaro? Hoje em dia, nós atribuímos o significado de bárbaro a violento, comportamento violento. 3. A Igreja Católica surge dentro do Império Romano e se torna a religião oficial do Estado. O que acontece com a Igreja após o fim do Império? A Igreja vai estabelecer alianças e acordos com os reis bárbaros. Esses reis bárbaros, convertidos ao cristianismo, vai fazer concessões e doações de terras à Igreja, o que vai ampliar o seu poder. Pessoal, fechamos aí mais uma viagem na história. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Assistam, corrijam e enviem as atividades. Um abraço.